ou o Brasil racha com um fascista ou se deixa pacificar com o Haddad. O tamanho do movimento deixa bem claro que ainda que o Bolsonaro conseguisse, porque hoje ele não tem obviamente a mínima condição de ter a maioria dos votos, ainda que o Bolsonaro conseguisse vitória nas urnas, vamos imaginar uma coisa que elegeu o Dória. Apesar de que a gente tem a população brasileira obviamente contra o Bolsonaro, a gente precisa admitir que se esse povo não votar, se esse povo ficar em casa, o Bolsonaro pode ser eleito. Vamos imaginar que o Bolsonaro fosse eleito, que esse povo ficasse decepcionado e falasse, não vou votar. O que aconteceria naturalmente, gente? A tendência natural é que com a omissão dessas pessoas votando e com o Bolsonaro eleito, a gente não teria, obviamente, uma pacificação social, porque a maioria do povo não quer Bolsonaro. E uma coisa que é interessante é o seguinte, nós temos no Brasil uma realidade na qual o Bolsonaro tem aí uma estagnação de 20%, ele está um pouquinho acima de 20%, porque ele tem os indecisos que ficam indo e vindo. Porém, uma coisa que acontece com o Bolsonaro que não acontece com mais ninguém, o resto todo não quer Bolsonaro. O que significa que o Bolsonaro tem 20 e poucos por cento, vamos pensar 25%, mas o resto não quer, o resto detesta. E é uma situação bem diferente dos outros candidatos, porque os outros candidatos, eles estão numa situação que, olha, eu até prefiro, por exemplo, tem a turma que vota no Ciro Gomes. Essa turma pensa, eu até prefiro o Ciro Gomes, mas na ausência do Ciro eu voto em outra pessoa. Ou então a turma que vota no Haddad, eu até prefiro o Haddad, mas se o Ciro estiver no segundo turno, eu voto no Ciro. Isso é uma coisa que acontece naturalmente quando as pessoas pensam em ideologia progressista, uma ideologia de governo. Já o Bolsonaro não. O Bolsonaro é uma turma de 20 e poucos por cento que quer o Bolsonaro e uma turma aí de quase 80% que mostrou que não quer o Bolsonaro de forma alguma. O que deixa bem claro que é praticamente impossível sonhar com a possibilidade do Bolsonaro realmente ser eleito no Brasil. Tanto é que o Bolsonaro já até imitou o Aécio e já começou aí o processo de impeachment do Haddad. Basta agora ele achar bobos para brigarem com esse tamanho de população que não quer o Bolsonaro. Então já está bem claro que já vai enfraquecendo o poder de fala do Bolsonaro. Muito obrigado de coração, Joel Andrade. Ele manda aqui um parabéns, Léo, pelos 100 mil, Haddad, Manu e Lula 13. De coração eu agradeço o superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo aí pelo Facebook para virem participar com a gente aqui no YouTube. Eu gostaria de agradecer a vocês de coração pela ajuda, agradecer a vocês de coração pela audiência. Muito obrigado, Joel Andrade, por esse mega superchat, porque com esse superchat que a gente paga aí as despesas, a conta de luz, a conta de internet, aumento aí de tecnologia do canal. Muito obrigado de coração. Franklin Macedo, nós vivemos para ver o mundo se voltar contra o fascismo. Entramos na história. Olha, Franklin, uma coisa que o Franklin fala que é muito importante, que a gente precisa admitir é o seguinte, o Bolsonaro, a situação Bolsonaro estava humilhando o Brasil ao redor do mundo, pessoal. O Brasil já estava virando chacota ao redor do mundo. Porque, olha, para o eleitor do Bolsonaro, essa ondinha Bolsonaro é interessante. O cara faz movimentozinho na rua, faz carreata, faz evento. Na minha cidade, lá em Ponte Nova, tem uma turminha lá que está ganhando, vendendo camisa do Bolsonaro. Eles juntam dinheiro para fazer outdoor do Bolsonaro. Tem toda uma movimentação por detrás disso, sem contar o eventozinho. Porque, olha, antes os jovens se uniam para a festa aí com carro de som. Teve a época que tinham as festas trance. Agora a onda do momento é a política. Então, aqueles jovens que realmente são doutores em política, que entendem tudo, se manifestam contra a corrupção, né? São jovens que não gostam de corrupção e vão para as ruas para apoiar Bolsonaro, presidente, porque não gostam de corrupção. Na verdade, esse tipo de evento é um evento jovem, como todo evento jovem que sempre reuniu pessoas. Só que agora os jovens, para serem cult, para entenderem de política e lutarem por um Brasil livre da corrupção,
eles vão para as ruas e ficam brincando de apoiar Bolsonaro. Por que está dando certo? Olha, porque sempre quando uma pessoa promove um evento, o cara leva pessoas bonitas para o evento, divulga esse evento como sendo um encontrinho, e aí essa pessoa consegue realmente fazer os eventos funcionarem. Então, muitas agências produtoras de evento foram para esse filão evento Bolsonaro, da mesma forma que elas já trabalharam com eventos de competição para ver quem bebe mais, quando a gente tinha mortes de pessoas por coma alcoólico. Essas mesmas agências que fazem eventos Bolsonaro antes trabalhavam com festa sertaneja, quando o funk fez sucesso era festa funk, depois festas trance, enfim. A eleição, essa campanha do Bolsonaro nas cidades, que está reunindo jovens em torno aí de eventos que na verdade são eventos de acasalamento, são garotos procurando garotas e vice-versa, esses eventos tomaram lugar de uma coisa que existia antes, que eram os eventos jovens. Então as pessoas pensam, nossa, o Bolsonaro tem muito apoio. Não, não é que ele tem apoio, é que a estratégia de vender o Bolsonaro como sendo o menino honesto, ela está atraindo pessoas que estão procurando esses eventos como sendo um evento social e não como sendo um evento político. Só que agora, à medida em que o resto da população inteligente começa a se manifestar contra o Bolsonaro, essas festas começam a perder a graça. É a mesma coisa de quando as pessoas começam a perceber que determinada coisa faz mal. Então, aos poucos, a tendência é que essas pessoas se distanciem desse Bolsonaro, desse evento bizarro, né, Bolsonaro como sendo aí, o Bolsonaro como sendo uma opção para o Brasil, uma opção como presidente do Brasil, um cara que propõe coisas que nem são prerrogativas de presidente. Então, quando o jovem brasileiro entender como ele foi enganado, ele vai passar muita vergonha. Vocês podem esperar.